Fala galerinha, tudo beleza? Professor Patrick Vieira aqui e hoje nós vamos fazer aqui uma revisão do que nós estudamos até agora no nosso capítulo 2. Pessoal, a primeira coisa que a gente aprendeu no capítulo 2 foram alguns procedimentos para escrita simplificada. Como nós vimos, todo número natural ele pode ser escrito de uma maneira simplificada, certo? O que é isso? É escrever esse número sem precisar escrever todos os seus algarismos, certo? Por exemplo, nós temos aqui 1800, ele está escrito com todos os seus algarismos, certo? Só que 15.000 aqui, olha, ele está escrito apenas com 2, ou seja, os 3 algarismos pertencentes à classe da unidade, a gente não precisou escrever. Outro exemplo, 84,8 milhões. Esse número está na escrita simplificada, porque esse 84,8 milhões, pessoal, representa esse número aqui, olha, 84 milhões e 800 mil. Agora imagine comigo, para que serve essa escrita simplificada? Bom, imagine que a gente tenha um número muito grande. Para não ter a necessidade de eu ficar escrevendo esse número grandão, eu utilizo essa escrita simplificada aqui, certo? Tá vendo essa palavrinha que vem depois do número aqui, olha? Ela vai indicar qual que é a maior classe desse número. Como nós temos 84,8 milhões, nós temos que esse 84 aqui, ó, vai pertencer à classe dos milhões, beleza? Então, bora ver aqui as regrinhas que nós já estudamos para a gente escrever esses números aí na escrita simplificada, beleza? Primeira regra que nós temos, pessoal, é a seguinte. Nós vamos concentrar na ordem seguinte, ou seja, a ordem à direita, a ordem que pretendemos manter. Professor, como assim? É desse jeito aqui, gente. Ó, imagine que eu tenho o número 25.550, certo? Nós temos esse número. Imagine que eu falo para vocês, olha, eu quero arredondar na casa das unidades de milhares. Então, a unidade de milhar tá aqui, certo? Unidade de milhar. Para eu fazer esse arredondamento, eu vou ter que olhar para a classe, para a ordem que vem logo após, logo à direita. Bom, a ordem que vem depois, ou seja, à direita das unidades de milhar, é a classe das centenas. Então, para eu arredondar na ordem das unidades de milhar, eu vou olhar para a ordem que vem logo em seguida, beleza? Então, vamos lá. 2. Se na casa seguinte encontrar os algarismos, então olha, se a gente encontrar os algarismos 0, 1, 2, 3 ou 4, nós vamos arredondar para baixo, ou seja, nós não vamos alterar o algarismo da casa e esse algarismo será mantido. Por exemplo, vem aqui comigo, olha, a gente tem esse número aqui, 17.499. A gente olha para essa casa que nós queremos fazer o arredondamento aqui. Para eu arredondar, eu olho para a casa que vem depois, certo? Bom, quem vem depois é o 4, certo? Como é um 4, o que acontece? A gente vai manter essa casa. Então, arredondando esse número aí, 17.499, nós vamos ter um número 17.000, certo? Então, se o número for um número que é menor do que 5, nós mantemos a ordem que nós queremos arredondar, certo? E se for maior que 5? Bom, se for maior que 5, a gente cai nesse caso aqui, olha. Nós queremos arredondar aqui para a ordem de unidade de milhar. Quem está ocupando a unidade de milhar é o 7. Aí nós olhamos para a casa que vem logo à direita. É um 8. 8 é maior que 5, não é? Então, o que a gente faz? A gente arredonda aumentando, ou seja, o 17.000 vira 18.000, arredondando, beleza? Então, números menores que 5, a gente mantém. Números maiores que 5, a gente arredonda para cima, certo? Ou seja, a ordem que a gente quer arredondar aumenta em uma unidade. Era 17.000, virou 18.000. Bacana? Bom, a gente falou de números que são menores que 5 e números que são maiores que 5, certo? Mas se eu olhar para a classe que vem depois e tiver um número 5 lá, o que eu faço? Bom, a regrinha 3 está falando isso aqui pra gente, ó. Se na casa seguinte a ser mantida nós encontrarmos o algarismo 5,
certo? E se ele for o último algarismo, e a ele só se seguirem zeros, aí a gente vai fazer uma coisa, ó. Se o algarismo a ser conservado for ímpar, ele será aumentado em uma unidade. Se for par, ele será conservado. Então é o seguinte, nós temos aqui o número 16.500. E nós queremos arredondar nessa ordem aqui da unidade de milhar, certo? A gente olha para a próxima casa. É o número 5? Opa, tá seguido de zeros? Tá. Eu olho para o número que eu quero arredondar. Ou seja, o número é par. Se ele é um número par, a gente mantém o número. Ou seja, arredondando 16.500 aqui, vai ficar 16.000. Bom, e se o número for ímpar? Então vamos lá, queremos arredondar essa casa aqui, certo? Das unidades de milhar. Olha para a próxima casa, é um 5? É um 5. Tá seguido só de zeros? Tá seguido só de zeros. Bom, olha de novo aqui, o número que eu estou querendo arredondar é um número ímpar? É um número ímpar, então a gente arredonda para cima, ou seja, nós vamos arredondar para 18.000. Então beleza, resumindo. Olha o número que a gente quer arredondar. Olha para a casa que vem depois. É um 5. Está seguido só de zeros. Então a gente olha. O número que eu quero arredondar é par. Se for par, mantemos. Se for ímpar, a gente arredonda para cima. Beleza? Bacana. Então, pessoal. E se não for seguido de zeros? Por exemplo, nós temos 16.509. Então vamos lá. Eu quero arredondar, olha, essa ordem aqui da unidade de milhar, certo? Bom, qual que é o número que vem logo em seguida, ou seja, à direita? É o número 5. Bom, é seguido só de zeros? Não. Tem um 9 aqui que é diferente de zero, não é? Então a gente arredonda para cima, ou seja, a gente aumenta uma unidade no 6. Então esse número aqui será arredondado para 17.000, beleza? Bom, outros exemplos que a gente tem aqui, olha, é o seguinte. Você também poderia ter escrito esses números com algarismos após a vírgula. Nesse caso, nos exemplos dados, o arredondamento seria na ordem das centenas, certo? Aqui a gente não precisou colocar a vírgula, porque estava pedindo arredondamento para unidade de milhar, certo? Nesses casos aqui, olha, vamos ver se a gente ficou craque nisso. 17.500, arredondar. Bom, eu quero arredondar para ordem das centenas. A ordem das centenas está aqui. Eu olho para o algarismo que vem depois. É um 9, não é? 9 é maior do que 5. Se 9 é maior do que 5, nós aumentamos uma unidade na ordem que nós estamos querendo arredondar, certo? Então, o 4 vira 5. Na escrita simplificada, vai ficar como? 17,5 mil. A palavrinha 1000 aqui está se referindo à maior classe, certo? O 17 ele pertence à classe dos milhares, o 5 pertence à classe das unidades, então ele vem separado por essa vírgula aqui. Outro exemplo, 17.890. Nós queremos arredondar aqui na classe das centenas, não é? Vamos olhar para o próximo número. Qual que é o próximo número aqui? É um 9. Como é maior do que 5, a gente pega o númerozinho aqui, que é a ordem que a gente está querendo arredondar, e acrescenta uma unidade. Então, 17.890 vai virar 17.900. Faz sentido, né, pessoal? 17.890 está muito mais próximo de 17.900 do que de 17.800, beleza? Na escrita simplificada, ó, 17.9 mil. Ou seja, o 1000 aqui está se referindo ao 17, que pertence à maior classe desse número, beleza? Vamos fazer uns exercícios aqui para ver se a gente fixou tudo. Olha, para cada número a gente vai contornar a maior classe. Então vamos lá. Maior classe no primeiro número aqui é a classe dos milhares, não é? É o 23. Aqui o 8, que pertence à classe dos milhões. Aqui nós temos o 204, que pertence à classe dos milhões também. E o 1 aqui pertence à classe dos bilhões. Então, contornamos a maior classe de cada número.
Depois está pedindo para a gente fazer o que? Olha, faça o arredondamento da maior ordem da classe seguinte a que foi contornada, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui nós contornamos o 23, certo? Após essa classe, nós temos quem aqui? O 7. Então eu quero arredondar isso aqui. Para arredondar aqui o 7, o que a gente faz? Olha para a ordem que vem logo em seguida. É um 5, não é? Tá seguido só de zeros? Não tá seguido só de zeros. Então a gente acrescenta uma unidade à ordem que nós queremos arredondar. Então esse número aqui arredondando, olha, vai ficar 23.800. Beleza? Vamos pro próximo, pessoal. 8.764.904. Queremos arredondar aqui, ó, a ordem da centena de milhar, que é esse 7 aqui. O que a gente faz? Olha para a ordem que vem depois. É um 6 o numeralzinho que está nessa ordem, não é? Se é um 6, 6 é maior do que 5. Então, a gente automaticamente vai fazer o quê? Acrescentar uma unidade ao 7. Então, arredondando, vai ficar 8.800.000. Beleza? Para o próximo, 204.129.315. Nós queremos arredondar, olha, a ordem que pertence aqui a esse numeral 1. O que a gente faz? Nós olhamos pro número, ou seja, para a ordem que vem depois. É um 2, não é? 2 é menor do que 4. 2 é menor do que 5, desculpa. Ou seja, nós mantemos essa ordem aqui que nós queremos arredondar. Ou seja, esse número aqui vai ser 204.100.000. Beleza? Para finalizar aqui, olha, nós temos esse número. 1.205.437.898. Bom, queremos arredondar essa ordem que vem após a classe circulada, beleza? Então é o 2. O que a gente faz? Olha para a ordem que vem depois. O número é maior ou menor do que 5? 0 é menor do que 5, não é? Então nós mantemos aqui o 2. Então esse número aqui vai ficar 1.200.000.000, beleza? Bom, fizemos aqui o segundo pontinho, então o que tá faltando a gente fazer aqui, ó? Escrever esse número na escrita simplificada com apenas um algarismo após a vírgula. Então bora lá fazer isso. 23.800 vai ficar 23,8 mil, certo? Já que o 23 aqui pertence à classe dos milhares. 8.800.000, aqui nós vamos ter 8,8 milhões, beleza? Milhões aqui está se referindo à maior classe. Bom, 204 milhões também, não é? Então vai ser 204,1 milhões, certo? Aqui nós vamos ter 1,2. 1,2 o quê? Como a maior classe aqui é a classe dos bilhões, então vai ser 1,2 bilhão. Beleza? Bom, pessoal, aqui foi só uma revisãozinha rápida a respeito da escrita simplificada. Espero que vocês possam compreender melhor e tirar todas as suas dúvidas. Pessoal, um forte abraço e até a próxima.